Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Sofonias, a gente vai dar continuidade da onde a gente parou, certo? E eu vou só relembrar um pouquinho o que a gente estava falando, porque a gente fez ali uma introdução, a gente também falou um pouquinho sobre, acho que, alguns versículos, certo? E aí a gente vai realmente começar aqui o estudo, tá bom? Deixa eu só arrumar aqui um negócio rapidinho. Tá, vamos lá. Gente, desculpa, tá? Meu computador está um pouquinho ruinzinho, mas tudo bem. Eita, que tá só pela misericórdia. Eita, lelei, eita, lelei. Bom, então a gente teve lá a introdução, que eu acho que foi ali, né, um pouquinho. Falamos da data, falamos aí sobre tudo, né? A parte como é que fala dos pontos principais de Sofonias. E aí hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho no capítulo primeiro de Sofonias, tá? Então, meus queridos e amados irmãos, vamos iniciar. Bom, o próprio livro de Sofonias, né, ele já começa com uma mensagem bem forte, né, que é o quê? O, como é que fala? O versículo 3 do capítulo 1 fala o quê? Consumirei os homens, os animais, consumirei as aves dos céus, os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Então, a gente já começa com uma mensagem bem forte, uma mensagem bem pesada, né? Mas por que que a gente já começa com essa mensagem? Porque a gente precisa entender que isso aqui não é uma ameaça vazia, não é como é que fala, qualquer coisa. Aqui é o juízo de Deus caindo sobre um povo que foi advertido 1000 vezes, várias vezes nunca ouviu. E isso, na realidade, traz um pouco na nossa memória que muitas vezes nós também somos assim, irmãos. Nós também somos assim. Né? Muitas vezes é, é, nós somos dessa mesma forma. Deus nos chama a atenção, mas nós continuamos nos nossos pecados. Relembrando, o profeta Sofonias ele profetiza no tempo de Josias. Né? Então, em meio a uma reforma religiosa que parecia boa, mas era superficial. Então, o povo continuava no quê? No pecado. No pecado. Então, só para vocês relembrarem, né? O rei Josias, ele foi o último rei devoto de Judá. Então, ele assumiu o trono depois de meio século ali de apostasia, né, de Manassés e de Amon, e aí ele determina que o povo voltasse ao Senhor, né? E aí a gente percebe que essa reforma ela era algo apenas superficial. Mas por quê, Mateus? Porque o povo continuava no pecado. E aí, irmãos, qual que é a lição que a gente vai aprender aqui nesse capítulo, né? Como eu estava falando, parecia algo realmente profundo, mas era algo superficial. O povo continuava no pecado. Mas por que Mateus está falando isso? Porque Deus ele não se contenta com rituais. A gente tem o grande perigo da gente achar que, assim como eu estava conversando com um pouco antes aqui do estudo começar, que Deus ele está mais interessado com a melodia, Deus está mais interessado com como que vai ser o palco da igreja, como que vai ser a iluminação da igreja, como que vai ser a iluminação de coisa tal. Mas o grande ponto, irmãos, é que Deus, ele não se contenta com rituais. O que Deus deseja de nós é o nosso coração. O que Deus deseja de nós é a verdade do nosso íntimo, é a verdade do nosso coração. Não adianta nada. Eu vou falar para você, não adianta nada você apenas cantar bonito, mas no seu coração você fala qualquer outra coisa, qualquer outra, quer dizer, você pensa qualquer outra coisa, você sente qualquer outra coisa, senão alegria pelo Senhor, né? Senão alegria pelo Senhor. Então, isso, irmãos, é algo que a gente precisa refletir. Deus não quer saber de ritual. Deus não quer saber se você canta perfeitamente afinado. Deus não quer saber se você canta da forma mais linda. Não, Ele quer o seu coração. E aí entra o ponto. Quando o nosso coração ele tá duro, quando o nosso coração ele se endurece, o juízo de Deus vem. E é o foco aqui de Sofonias, né? E esse juízo vem o quê? Para todos.
vem para homens, vem para animais, para aves, para peixes, para toda a criação. Hoje muitas pessoas falam, né, não, Deus é amor, Deus não vai julgar. A gente tem esse costume, né, não, Deus é amor, Deus não vai julgar, né, Deus é só amor. Só que o perigo está aí. Por quê? O profeta Sofonias, ele grita que o dia do Senhor está próximo. E aí, quando o dia do Senhor virar, ninguém vai escapar. E aí, vamos assim, ouvir o que Deus fala sobre o seu justo julgamento? O que esse juízo de Deus revela para nós sobre o próprio Deus e sobre nós também, né? Sobre o próprio Deus e sobre nós também. Enfim, vamos ler o versículo 1, só para a gente entender. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Aqui no versículo 1, tá? Então, aqui no versículo 1, a gente percebe que a autoridade da palavra vem de Deus, não do homem. Aqui um versículo interessante. Por isso o Senhor disse: Este povo se aproxima de mim e me honra com os lábios e com a boca, mas o coração deles está longe de mim. O seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens aprendidos de forma mecânica. Eu achei bem interessante essa tradução aqui da século XXI, e é exatamente isso. E aí vamos ver aqui o que está acontecendo. Então a autoridade da palavra vem de Deus, não do homem. Perceba que o profeta, que o texto do profeta Sofonias começa o quê? A palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi. Então, o que isso quer dizer, Mateus? O profeta Sofonias, ele não está falando por ele mesmo. Ele não está falando de algo que ele inventou, não. Ele é só um porta-voz. E aí a gente percebe, né? A mensagem aqui, ela é de Deus. Ela é inspirada do começo ao fim, né? Então, perceba, começa com palavra do Senhor. Palavra do Senhor. E aí, eu acho que eu citei para vocês, né? Mas Sofonias, ele é descendente do rei Ezequias, né? E aí percebam, né, que coisa interessante. Ele era um príncipe real. Ele era um príncipe real que se colocava como servo. E ele podia repreender os reis e os líderes com autoridade. Mas por quê? Porque ele falava em nome de Deus. Mas por que você está falando tudo isso, Mateus? Porque hoje em dia muitas pessoas pregam palavras de homem, né? Ou seja, motivação, coaching, teologia da prosperidade. Mas a verdadeira pregação é palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Algo que a gente tem que entender, irmãos, que se a palavra não vem de Deus, se algo não está na Bíblia, né? Se algo não casa com o que a Bíblia fala, então a gente tem que descartar. É algo igual ao vento, é passageiro. E aí entra uma pergunta aqui para nós refletirmos. Será que nós estamos ouvindo a voz de Deus ou a gente só quer, como é que se fala? Ou a gente só quer ouvir aquilo que é mais agradável para nós? Porque muitas das vezes Deus vai chamar nossa atenção, irmãos. Você sabe que realmente a palavra ela é bíblica, ela é cristocêntrica, quando o Senhor chama a sua atenção. Quando o Senhor ele dá um puxãozinho aí de orelha, né? Esse é um ponto importante para a gente entender. Não adianta, como volta a dizer, não adianta nada. Eu, Mateus, aqui, por exemplo, chegar, falar várias palavras de motivação, de prosperidade, de um monte de coisa, mas isso não casar com a Bíblia. Irmãos, não importa o que o Mateus pensa, não importa o que o Jefferson pensa, não importa o que a tia Rô pensa, não importa o que a tia Eliane pensa, não importa qual que é a nossa opinião, irmãos, não importa o que o meu avô pensa, não importa. O que importa é a palavra de Deus. Se não vem de Deus, se não está na palavra de Deus, é vento. E aí, por isso que eu coloquei aqui essa pergunta. Será que nós estamos ouvindo a voz de Deus ou a gente só está querendo ouvir aquilo que nos agrada? Porque Sofonias é uma mensagem que a gente não vê. Na verdade, assim, boa parte dos profetas menores e o Antigo Testamento, vocês veem que não é mais pregado. Vocês podem perceber. A gente não vê mais pessoas pregando Sofonias, a gente não vê mais pessoas pregando Malaquias, a gente não vê mais pessoas pregando Obadias, a gente não vê. Eu falo para mim, eu nunca vi, na verdade, né? Eu nunca vi um estudo bíblico sobre Sofonias, eu nunca vi um estudo bíblico sobre Abacuque, eu nunca vi um estudo bíblico sobre Obadias. Assim, eu vejo no curso de teologia, né? Porque aí é teologia, né? Tanto é que eu estou estudando bastante, até, eu sei que alguns irmãos não gostam, né, de calvinismo, essas coisas, mas estou estudando bastante com o querido pastor Hernandes Dias Lopes, né? Porque a forma dele explicar é maravilhosa, ele explica de uma forma muito simples, né? Então, às vezes eu estou aqui lavando a louça, eu coloco lá, eu amo ouvir
ele explica, que o curso de teologia mesmo é um pouco difícil a explicação. Mas voltando para cá, a gente já não se vê mais hoje em dia ser pregado essas palavras. Mas por quê, Mateus? Porque essa palavra, gente, ela não é palpável, ela não é algo gostoso de ouvir. Ela não é algo gostoso. Por isso que eu falo, se a palavra não vem de Deus, é vento, deixa passar. Aí vem o versículo 2 e o 3. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. O 3. Consumirei os homens e os animais. Consumirei as aves dos céus e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e os exterminarei, os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. E aí, irmãos, perceba, Deus ele não está julgando só Judá, né? Ele está julgando todas as nações. Ele vai consumir todos os homens, ele vai consumir os animais, as aves dos céus, enfim. Tudo que Deus criou vai ser varrido, vai ser julgado. Perceba que isso daqui é uma ordem inversa da criação. É parecido como o dilúvio. O dilúvio foi algo severo, foi algo completo, foi algo que não teve como escapar. E aí entra um ponto importante que a gente precisa entender. A criação sofre porque o homem pecou. Deus, ele incumbiu Adão e Eva para cuidarmos da terra, né? Mas o grande ponto é que a gente corrompeu, e agora a própria natureza geme por conta do nosso pecado. E isso daqui que o profeta Sofonias fala aponta para o quê? Para um juízo final, gente. Porque céus e terra vão passar. Então, o juízo de Sofonias é um aviso do grande dia do Senhor. Não tem como escapar. Seja você rico, seja você pobre, seja você poderoso, seja você boa moça, bom moço, o juízo é universal. Mas por quê? Porque o pecado é universal. Muitas pessoas pensam, né, no final dos tempos, quando começar a acontecer tudo que a gente está estudando em Apocalipse, muitas pessoas pensam que, ah, não, nossa, eu vou conseguir escapar de tudo isso, pensam lá no arrebatamento secreto, né, que vão ser arrebatadas e não sei o que, mas não sei o que. Mas, vou ser muito sincero, se você vive uma vida em pecado, se você vive planejando mal, se você vive, né, assim, pensando em se vingar das pessoas, não pense em você que você vai escapar do juízo de Deus. Então, o juízo aqui que o profeta Sofonias ele fala para nós, né, é o quê? É um aviso do grande dia do Senhor. Não tem como ninguém escapar. Ah, mas eu sou rico, eu vou comprar um bunker. Vocês lembram que a gente estava estudando lá sobre Apocalipse 9? A gente falou lá dos poderosos da Terra, se escondendo em cavernas, que são os poderosos aí comprando bunkers para tentar se esconder de alguma coisa. Não interessa se você é rico, não interessa se você é poderoso, não tem como você, assim, escapar do juízo de Deus. Você pode ter 20 mil, 30 mil, 40 mil na sua conta, não importa, ninguém escapa. Ninguém escapa, o juízo é universal. Mas por quê? Porque o pecado é universal. O pecado é universal, não tem como você escapar do juízo de Deus. Não tem como. E aí vem o versículo 4. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes, os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram ao Senhor e juram por ele e também por Milcom, os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam ao Senhor nem perguntam por ele. E aí, irmãos, percebam, né? O juízo aqui atinge o povo de Deus, com severidade dobrada. Então, Deus aqui, ele estende a mão dele do juízo contra Judá e Jerusalém. E aí, perceba, 6 grupos aqui são julgados. Por que eles são julgados? Porque eles conheceram a verdade e eles rejeitaram. O versículo 4 fala, né? Estenderei minha mão contra Judá e contra os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes, dos ídolos e dos seus sacerdotes. O que isso aqui quer dizer? São sacerdotes idólatras. Quando Sofonias fala o resto de Baal, são aqueles que adoram outros deuses. São aqueles que idolatram outros deuses. Né? São aqueles que, como é que fala? Adoram outras coisas. Adoram outras coisas. Então, percebam, né? Até dentro do templo do Senhor tinha um altar de Baal. Mas qual que é a lição para nós aqui, Mateus? Às vezes o seu coração é um altar de Baal, né? Às vezes o seu coração você adora tantas outras coisas e você deixa Deus de lado. E se você é esse tipo de pessoa, né? Você vai ser julgado.
E perceba, teve lá a reforma do rei Josias, mas mesmo depois dessa reforma, a idolatria sobreviveu. Então, o foco aqui desses sacerdotes idólatras são líderes religiosos, pessoas religiosas que são corrompidas. A gente pode trazer para hoje em dia pastores, diáconos, enfim, presbíteros, que levam as pessoas ao abismo, que ensinam doutrinas erradas, que ensinam doutrinas que vão contra a Bíblia. É o que a gente mais se vê, gente, é o que a gente mais se vê. Você acha que não, mas é o que a gente mais se vê. Doutrinas erradas sendo ensinadas na Bíblia. Na Bíblia não, desculpa. Doutrinas erradas sendo ensinadas fora da Bíblia. E aqui são sacerdotes idólatras, é esse povo aqui que vai ser julgado. E ainda continuando, no versículo 4 fala, né? Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Todos os habitantes de Jerusalém é o quê? É o povo idólatra. É o povo que adora outros deuses. É o povo que não quer nem saber, tá adorando aí outros deuses. Ou seja, né? É o povo que troca Deus por pedra. É o povo que adora tantas outras coisas do que a Deus. Mas, Mateus, eu não tenho um Baal. Será? Como a gente falou um tempo atrás, tem crente que acredita em signo, tem crente que fica lá vendo o seu horóscopo, né? Vendo esses negócios. Tem crente que fica tentando ver o que o horóscopo, sei lá, horóscopo, não sei, essa porcaria aí, fica tentando falar o que vai acontecer. Ai, nossa, mas é porque meu ascendente é em coisa tal. Pelo amor de Deus, gente. Isso daí é idolatria. Isso daí é idolatria. Perceba, a mão de Deus que libertou o povo no Egito agora está julgando. Agora está julgando. Irmãos, isso é uma coisa muito séria. Você pode falar assim, Mateus, mas eu não sou assim. Não, muitas vezes a gente é dessa forma. Muitas vezes a gente troca Deus. Às vezes o seu Baal pode não ser, sei lá, um signo, mas às vezes o seu Baal pode ser o vício em alguma coisa. Às vezes você é viciado em alguma coisa e você pode até pensar assim, mas Deus, quer dizer, mas o pastor, mas fulano tal não tá vendo. Você pode ser, né, viciado numa cervejinha, né? Enfim, entre muitas outras coisas, você acha que ninguém tá vendo, mas Deus tá vendo. É o seu Baal. É aquilo, todo Baal, gente, é aquilo que assume o trono do seu coração, que quem deveria estar era Deus. Isso é forte, né, irmãos? Todos os habitantes de Jerusalém. Aí o versículo 5 fala: os que sobre os eirados adoram o exército dos céus, e os que adoram ao Senhor e juram por ele também por Milcom. Irmãos, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte, né? E aí, quando fala aqui nos eirados, enfim, essas coisas, desculpa, cadê? Enfim, isso daqui, gente, né, são pessoas que cultuam estrelas, como eu falei, astrologia, essas coisas. E aí, quando fala que juram pelo Senhor e também por Milcom, Milcom, que está aqui na minha tradução, mas a gente poderia traduzir como Moloque, era um deus aí dos amonitas. Ou seja, é uma igreja que quer Jesus, mas ao mesmo tempo quer seguir o horóscopo. É a igreja que quer Jesus, mas ao mesmo tempo quer seguir a teologia da prosperidade. Só que Jesus, ele é muito claro, não tem como a gente servir dois senhores. Não tem como a gente servir dois senhores. Não tem como você seguir Jesus e ao mesmo tempo você seguir o horóscopo. Não tem como. Não bate, a conta não fecha. Entendeu? Não tem como. Então, por isso que fala, né? Os que sob os irados adoram o exército do céu. O exército do céu, gente, é as estrelas, é a astrologia aqui. Quer dizer, é a questão dos signos. Quantas pessoas, como eu citei, que são crentes, pelo amor de Deus, ficam vendo essa coisa aí, ficam falando, ai, nossa, pergunta, que signo que você é? Né? Lá no meu trabalho, às vezes, quando alguém pergunta, ai, que signo que você é? Eu falo, eu sou leão. Ah, nossa, leão, leão da tribo de Judá. Eu não gosto dessas coisas, não, de signo. A gente pode ter essas coisas, porque isso daí é idolatria. Ai, Mateus, mas bate mesmo, parece. Pelo amor de Deus, você acha que o diabo não consegue ver o que você faz com a sua vida, não? Ele pode não ler o seu pensamento. Ele pode não ler o seu pensamento. Ele não é onisciente igual Deus. Mas ele consegue ver. Aí, óbvio, que batendo assim, vendo o que você faz da sua vida, o diabo vai lá anotar assim e falar: o Mateus, ele tem. Como é que fala? Ele gosta de comer bastante, tá aqui, ó. Então o signo dele vai bater que gosta de comer bastante. Pelo amor de Deus, né, gente? O diabo faz isso. Ele é enganador. Então, Sofonias fala: os que sobre os eirados adoram o exército do céu. É o quê? É um culto às estrelas.
os babilônicos que adoravam as estrelas, os assírios que adoravam as estrelas. E aí a gente tem que entender que a gente adorar a criação de Deus em vez do que o Senhor é idolatria pura. Ah, Mateus, mas eu não tenho problema com signo. Como eu falei, às vezes o seu problema pode ser qualquer outra coisa, pode ser bebida, pode ser droga, pode ser qualquer outra coisa, né? É alguma coisa que está assumindo o coração, que está assumindo, na verdade, o trono do seu coração e está deixando Deus de escanteio. Por isso que fala aqui, né? E os que adoram ao Senhor e juram por ele também por Milcom. E aí, irmãos, só um minuto, né? E aí, irmãos, é o quê? É aqueles que adoram ao Senhor e juram por ele e também juram por Moloque. É aquele negócio, né? É a pessoa que tem um coração dividido, que tá ali em cima do muro. Uma hora tá buscando a Deus, outra hora tá buscando outra coisa. Mas Jesus é claro, não tem como a gente servir a dois senhores. Você dividir a adoração, uma hora você tá lá na igreja aí, no outro dia você já tá lá sei lá, em outra religião, é apostasia. Não tem como a gente servir a dois senhores. Ou você segue a Jesus, ou você não segue a Jesus. Ou você segue a Cristo, ou você segue o demônio. Não tem como você seguir os dois. Ah, mas eu vou seguir aqui Deus, mas também vou seguir isso daqui. Todos os caminhos levam a Deus. Não, não tem isso daí. Não tem. Aí entra no versículo 6. Os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor nem perguntam por ele. Aqui, gente, é apostasia. São as pessoas apóstatas. São aqueles que deixam o quê? De seguir ao Senhor. E aí, algo muito importante que a gente se esquece, né, que entra aqui nesse sentido, que são as pessoas que elas, como que se fala? Elas viram as costas para Deus, né? Elas não querem saber de Deus, elas querem continuar com as suas vidas pecaminosas, elas querem continuar com as suas vidas sujas, elas querem continuar com as suas vidas do jeito que elas estão, né? E aí, na realidade, você pode falar assim, ah, Mateus, mas nunca que eu vou virar as costas para Deus, será? Muitas vezes, todos os dias, a gente vira as costas para Deus. Quando a gente esquece de tirar um momento para a gente orar, quando a gente esquece de tirar um momento para a gente buscar o Senhor, a gente está virando as costas para Ele. E aí entra na parte B desse versículo, que fala, né? E os que não buscam o Senhor nem perguntam por Ele. São ateus práticos, né? São aqueles que talvez você pode estar pensando assim, nossa, Mateus, como assim ateu? Às vezes nós somos ateus e a gente nem sabe disso. E eu vou explicar o porquê. Por que nós somos ateus práticos? Porque assim, gente, muitas vezes a gente tem ritual, a gente tem lá a nossa igreja, a gente tem o templo, mas o nosso coração ele está vazio. E aí entra um ponto importante que a gente tem que entender. Você ter religiosidade, mas você não ter relacionamento com Deus é a mesma coisa que a morte. Não adianta só você ir para a igreja, você cantar lá bonito, você tocar lá bonito, você fazer um sermão bonito, mas você não ter vida com Deus, você é um ateu. Na semana você vive como se Jesus não existisse. É como eu estava falando ontem com meu avô. O foco do Natal, né, que daqui a pouco a gente faz esse estudo aí, o grande foco não é o que você vai fazer depois, guardar sua árvore de Natal. É como que você vai lidar com o nascimento de Jesus a partir de fevereiro, a partir de março, sabendo que Jesus está aí. Então, assim, religiosidade sem relacionamento é morte, gente. É morte. Não adianta, não volto a dizer, não adianta só você ter ritual. E entendo bem, ritual, não estou falando aqui de ritual de macumba, essas coisas, não. Não é isso que eu estou falando. Ritual aqui que eu tô falando, mas pode entrar nisso também, né? Mas ritual aqui que eu tô falando é você, sei lá, acordar no domingo, pega lá sua Bíblia, vai pra igreja, chega lá bonitinho, senta, mas a sua vida, ela não muda. Aquilo que é pregado não entra no seu coração, você continua com os seus mesmos hábitos antigos. Isso é um ritual, é religiosidade, você não teve uma mudança de vida real. Que a gente pensa assim, ah, mas ritual é só quem tá mexendo com magia, assim, profunda, bruxaria. Não. Às vezes você tá fazendo um ritual todo sábado, quando você acorda, sei lá, vai pro ensaio, vai pro culto de oração, mas a sua vida mesmo, ela não muda. Ela continua do mesmo jeito. Isso é uma coisa que eu falo aqui por mim, gente. Né? Muitos anos atrás, é, quando eu tinha acabado de voltar para a igreja, eu fiquei pensando nisso, né? Eu falei, nossa, mas beleza, eu tô vindo aqui para a igreja, tô participando, mas eu percebia que a minha vida continuava a mesma, porque eu não buscava o Senhor. Claro, a gente tem que ir para a igreja, a gente tem que congregar, a bênção de Deus, mas a gente tem que fazer a nossa parte em casa também. É você ler a sua Bíblia, é você orar, é você jejuar, é você conversar com Deus, não é só na igreja. Isso é religiosidade, qualquer um pode fazer. Então, Sofonias aqui,
ele olha para Judá e ele vê um povo que conhecia Deus. E esse somos nós. E esse povo rejeita Deus. E aí Deus fala o quê? Eu vou consumir tudo. Hoje, irmãos, a igreja, tudo tá com o coração dividido. A gente, ao mesmo tempo que a gente fala que a gente ama Jesus, na prática a gente não mostra isso. Da mesma forma que a gente fala, ai, nossa, eu sigo a Jesus com convicção, mas você não quer deixar o seu pecado de lado. Então, hoje em dia, a igreja vive de coração dividido, vive de religiosidade vazia, muitos juram pelo Senhor, mas também juram por Moloque, ou seja, em outras palavras, seguem a Deus, mas também seguem o mundo. E aí eu vou falar uma coisa muito forte para você, o juízo virá. E ele vai vir com severidade. Porque aquele que recebeu mais conhecimento, mais luz, mais será cobrado. Mas aí entra um foco aqui para nós, né? Ainda tem a misericórdia de Deus. A gente pode se arrepender. Então a gente tem que deixar de seguir o caminho da rebeldia, buscar o Senhor de todo o nosso coração, né? Enquanto a gente ainda pode achar, certo? Porque assim, irmãos, o dia do Senhor está próximo. É o que a gente aprende aqui nesses 6 versículos antes da gente ir para o próximo. E aí entra o ponto. Ou você vai estar escondido, né, pela graça de Cristo, ou você vai ser consumido pelo juízo, né, pelo fogo do zelo do Senhor, né? Então, irmãos, essa aí é uma lição muito preciosa que nós temos que, nessa noite, né, refletir um pouquinho, certo? E aí, eu queria que a gente refletisse um pouco nisso, né, irmãos, porque a gente lê, às vezes, esse texto, e certa vez, quando a gente estava estudando Apocalipse, acho que para lá de 2017, 2016, não me lembro agora, a gente já estudou Apocalipse várias vezes, né? Mas eu me lembro que uma pessoa, ela falou assim, nossa, mas essa mensagem aí de João, ela é assustadora. E eu me lembro, né, que eu citei o quê? Que o apóstolo João, ele não veio para assustar, ele veio para acordar. Da mesma forma, eu posso aqui citar em Sofonias, Sofonias não veio assustar a gente, ele veio para nos acordar, né? Nos acordar. Então, hoje, o sangue de Jesus, né, ele ainda cobre a multidão de pecados. E é como eu falei, o dia do juízo virá. E aí que tá, né? Ou a gente vai estar escondido nele, ou a gente vai ser consumido pelo juízo de Deus. Então, irmãos, a gente não pode brincar com a idolatria, a gente não pode brincar com o pecado, a gente não pode brincar com a indiferença, porque o Deus que julgou Judá, que destruiu Nínive, que derrubou a Babilônia, ele ainda está no trono. E o julgamento de Deus está chegando. Então agora é o momento da gente buscar o Senhor enquanto ainda se pode achar. Enquanto ainda se pode achar. Certo? Ponto importantíssimo. E aí, irmãos, agora entrando no versículo 7 em diante, só para a gente dar continuidade, certo? E aí, a gente já percebeu nos outros versículos que Sofonias já tinha falado sobre o juízo universal, que Deus iria consumir todas as coisas da face da terra. Agora a mensagem vai ficar um pouco mais alta. Então, o profeta Sofonias, ele descreve aqui o dia do Senhor como o quê? Como o dia da ira de Deus. Então, não é dia de festa, né? Não é dia de vitória, é dia de angústia. É dia de trevas, é dia de morte. Então, é o dia em que Deus ele vai calar os pecadores, ele vai preparar o sacrifício, ele vai convidar os inimigos para o juízo. Por exemplo, o próprio povo de Judá, né, que era o povo de Deus, eles achavam que eles eram intocáveis, né? E aí a gente vai perceber aqui uma mensagem bem forte, porque no versículo 7, no início, já fala, cala-te diante do Senhor, Deus, porque o dia do Senhor está perto. E esse dia não é só para os pagãos, não é só para o povo que está aí no mundo afora, não. É para o povo de Deus, é para aqueles que rejeitaram o Senhor. E aí, né, muitas igrejas hoje em dia pensam só nisso. O dia do Senhor é só alegria, só alegria, só alegria. Mas a gente vai perceber que o dia do Senhor também é o dia da ira. E ele está chegando, certo? E aí, a gente precisa aprender o que Deus quer que a gente faça antes que esse dia da ira chegue. E vamos ver? Versículo 7. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Por enquanto, só no versículo 7, né? Depois eu leio o versículo 8. Então, olha só, calem-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. E aí, o que isso aqui quer dizer para nós? O que isso aqui quer dizer para nós?
Deus, ele manda a gente ficar em silêncio. Então não tem como dar desculpa. Porque a gente tem esse costume, né? A gente tem muito esse costume. É igual criança, né? Criança faz bastante isso. Faz uma coisa errada, fala, mas eu fiz isso daqui por conta disso, a gente também é assim. Às vezes a gente chega em Deus e a gente faz igual o Adão, né? Lá em Gênesis, não, mas é porque é a mulher que o Senhor me deu. Ah, mas é a mulher que o Senhor... Você vê, né? Como Adão, ele é descarado, né? Ele ainda culpa Deus. A mulher que o Senhor me deu. A gente tem esse costume, né? A gente sempre arranja desculpa. Mas aqui, Deus, ele tá falando assim, ó, silêncio. Não tem mais desculpa, não tem mais como você ficar protestando. O pecado, né, ou melhor, o pecador agora ele vai ficar calado de horror. E aí o texto fala, né, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. O que é isso daí, né? O que isso aqui quer dizer? Isso aqui, de certa forma, é até uma ironia bem cruel, né? Por quê? Porque Judá é o sacrifício. E os convidados, a gente estudou isso em Abacuque, né? São o quê? São os babilônios. São os babilônios, certo? E aí, a gente percebe o quê, né? Os babilônios, eles são aquele povo bem carrasco mesmo, né? Mas por quê? Porque Deus é aqui que está conduzindo o juízo, certo? Mas por quê? Aquele que, assim como Romanos fala, né, não se oferece como um sacrifício vivo e agradável a Deus, vira vítima da consequência do seu pecado. É aquilo que a gente fala, né, gente? Que a gente não, né? Que a Bíblia fala, o que a gente planta, a gente vai colher. Uma vez, acho que foi o Gustavo, né, que perguntou para mim, Matheus, mas quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa que cometeu tanta maldade, quando a gente vê ela, sei lá, sendo presa, ela passando por uma situação de humilhação, a gente tem que ficar feliz, como que a gente tem que agir? E aí, algo que eu respondi pro Gustavo foi o quê? Isso aí é consequência dos atos dela. É consequência dos atos dela, né? Eu sei que tem gente que às vezes fica com dó, mas não, gente, Deus é justo. Se a pessoa ela comete uma barbaridade, se ela comete um pecado grave, ela vai sofrer. Então, se a partir do momento a gente não se oferece como um sacrifício vivo e agradável a Deus, a gente vira vítima da consequência do nosso pecado. E aí, olha só o que o texto vai falar aqui agora no versículo 8. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei e todos que trajam vestiduras estrangeiras. Perceba, o sacrifício de Deus aqui atinge todo mundo, é líder, é religioso, é todo mundo. Então, Deus aqui ele vai castigar todos aqueles que o traíram. Olha só o versículo A. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei. Então, aqui, na parte A desse versículo, é a família real, é os príncipes. Mas o que você quer dizer com isso? Poder não protege. Aqui na Terra, a gente pode, como é que fala? Pagar para um juiz ficar do nosso lado, a gente pode fazer, né? Como é que fala? Um suborno. Mas diante de Deus não tem isso, não. Ai, mas é porque eu sou poderoso. Não, poder não protege. Se você é orgulhoso, você vai ser julgado primeiro, né? Porque muitas vezes a pessoa que tem mais dinheiro, às vezes, ela é orgulhosa, ela é soberba. Ela acha que ninguém vai atingir ela. Não pense em você que você vai se escapar, não. Você vai ser julgado também. E aí, quando o Sofonias fala, né? E todos que trajam vestiduras estrangeiras, ou seja, né? Aqueles que adotam costumes pagãos, uma moda pagã, né? Ou seja, aqueles que andam segundo o costume do mundo. Ah, Mateus, então quer dizer que eu não posso usar essa roupa aqui? Não, entendam bem. Entendam bem aqui o que Sofonias quer que a gente compreenda. A gente sabe hoje em dia que o mundo, a moda deles, né, enfim, tudo que o mundo faz vai contra Deus. Uma mulher, por exemplo, ela não pode usar uma roupa, né, uma mulher cristã, que mostra mais do que deveria. Um homem cristão também não pode usar uma roupa que marque mais do que deveria. Ah, mas não tem problema, meu corpo, minhas regras, é como eu sempre falo para vocês. Esse corpo aqui, você não controla o seu próprio corpo. Se você falar, coração, para de bater, não tem como você falar pro seu coração parar de bater, que ele vai continuar batendo. O meu corpo não é meu. Ah, mas eu vou fazer uma tatuagem gigante aqui. O corpo é meu. Não é seu, não. Se Deus falar, vem, acabou. Então, nem sobre o seu corpo você tem domínio. Você tem controle. A gente não tem controle sobre o nosso corpo. Certo? Então, a gente tem que entender isso. Aceitam costumes pagãos. A gente não pode, irmãos. Não pode, não pode. E óbvio, aqui eu não vou entrar no contexto de pode beber, pode fazer. Não.
Mas é questão que a gente tem que pensar, será que isso vai edificar o meu corpo? Será que eu sair daqui agora e ir lá num bar aqui da frente e tomar todas as cachaças, ficar chumbado, isso vai edificar? Óbvio que não. Será que eu ficar fazendo aqui um monte de tatuagem no templo do Espírito Santo vai me edificar? Óbvio que não. Eu sei que tem, né, textos lá no Antigo Testamento que fala, né, sobre a marca, mas é questão de lógica. Isso vai te edificar? Ah, não, Mateus, mas é porque eu vou fazer aqui um leão gigantesco. E aí vem a pergunta, você acha que Jesus vai gostar disso que você está fazendo no templo do Espírito Santo? Na casa dele? Então são costumes pagãos aqui. Por isso que Sofonias fala, né? E todos que trajam vestiduras estrangeiras. Então é costume pagão. É costume pagão. Em outras palavras, né? É aquele que mistura aquilo que é santo com aquilo que é profano, né? Muita gente fala assim, ah, mas não tem problema. Eu vou dar aqui uma reflexão. Não tem problema eu misturar, sei lá, né? Ah, eu vou dar um exemplo aqui bem absurdo, né? Eu tô ouvindo uma música cristã e aí do nada eu vou ouvir um pagode, sei lá, né? Vou ouvir uma coisa dessa. Não tem problema nenhum, Matheus. Qual que é o problema disso daí? Você tá misturando algo que é santo, que foi escrito separado para adorar a Deus, com algo que não foi escrito para adorar a Deus. É a mesma coisa de eu pegar aqui minha Bíblia, tudo bem que eu tô usando aqui o tablet, mas sei lá, uma Bíblia física, e aí eu pego essa minha Bíblia física e eu misturo, né, ela, né, é um exemplo bem extremo, né, mas eu pego minha Bíblia física e misturo com algum livro aí de sei lá, de bruxaria, um São Cipriano, a capa preta. Não tem como, né, gente, pelo amor de Deus, né. Então, assim, é o que Sofonias está falando, é a gente misturando aquilo que é santo com aquilo que é profano, não tem como. Por isso que o nosso corpo, que é algo que foi feito por Deus, a gente não pode misturar com as coisas do mundo. A gente não pode, irmãos, a gente não pode. É o que. Vou ler de novo. E todos que trajam. Vou ler de novo. E todos que trajam vestiduras estrangeiras. Então, se você vive uma vida aí que é uma vida dupla, é uma vida que você segue essas coisas do mundo aí, irmão, é um momento de você refletir. É um momento de você refletir. E aí o versículo 9, né? Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e enganam a casa dos seus senhores. Caramba, isso aqui é forte, né? Mas o que que é isso daqui, né? O que Sofonias quer dizer para isso? São aquelas pessoas que transformam, por exemplo, a igreja num covil de ladrões, né? Ou seja, faz tudo errado. Faz igual Jesus, quando ele viu lá o pessoal vendendo dentro da igreja, e ele purifica o templo. É isso. São aquelas pessoas que trazem para dentro da casa de Deus coisas profanas. Por isso que lá em Mateus 21:13, Jesus purificou o templo. É forte. Versículo 10. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe, e um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. Uivai-vos, 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 moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado, e todos os que pesam prata são destruídos. Naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra de vinho, e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem, nem faz mal. Por isso serão saqueados os seus bens e assolados as suas casas, e edificarão casa, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não lhes beberão vinho. E aí, o que isso aqui está falando, né? Quando fala grito na porta do peixe, uivo, enfim, a cidade inteira vai cair. A cidade inteira, certo? Então, é aquele negócio, a pessoa ela faz a maldade o tempo inteiro, ela pensa assim, não, Deus não vai me punir, Deus como eu falei pra vocês, né? Deus é amor, Jesus love, né? Jesus love, tá tudo bem, Deus não vai me punir, não vai acontecer nada, eu posso continuar aqui no meu erro, eu posso continuar aqui no meu pecado, que ninguém vai falar nada. Muitas pessoas têm esse pensamento, né, gente? E aí, o que Deus fala aqui? Por isso serão saqueadas os seus bens e assoladas as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas, plantarão vinhas, porém não lhes beberão o vinho, né? Então isso aqui é uma coisa bem forte se a gente for parar para pensar, né? Então, quando fala aqui esquadrinhar Jerusalém,
significou que nada vai ficar escondido. Nada vai ficar escondido. Então, até aqueles que, como é que fala? Aqueles que falam assim, Deus nem faz bem, nem faz mal, vão descobrir o que ele faz. Então, qual que é o resultado disso daqui? Casas saqueadas, vinhas plantadas, mas não vai acontecer. Então, o que isso aqui quer dizer para nós? Tudo que a gente juntou na injustiça vai sumir em um dia. Então, tudo aquilo que a gente fez de errado não vai ficar escondido, não. Não tem como a gente esconder as coisas de Deus. E aí, continuando, a gente ainda tem que fazer o estudo lá de Natal. Versículo 14. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele chama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço. Desolação, dia de escuridão e negrume, dia de nuvens e densas trevas. Vamos colocar primeiro no 14. Ou seja, quando fala está perto, o grande dia do Senhor está perto e muito se apressa, o que isso aqui quer dizer? O dia do Senhor está perto. Óbvio, né, Mateus? Mas qual que é o foco? O dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Ou seja, até o homem poderoso, ele clama de angústia. Até as pessoas mais ricas, mais poderosas, não vão conseguir escapar desse dia do Senhor. Não tem como. Como eu falei para vocês, não tem como. Aí o versículo 15 fala, né? Aquele dia é dia de indignação. Desculpa, aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação. Ou seja, né? Perceba, é um dia duro. Não é um dia qualquer, não. É um dia que muitas coisas aqui vão acontecer, né? Então aqui a gente tem 6 descrições, né? Que falam um pouco, né? Dia de indignação, dia de angústia, alvoroço, né? Então aqui, gente, é um dia tenso, né? É um dia que as pessoas mais poderosas vão clamar. E aí até fala aqui ainda, né? Dia de escuridão e negrume, dia de nuvens e densas trevas. Ou seja, em outras palavras, o que Deus quer falar aqui nesse versículo 15? Não tem esperança, não tem. No dia do Senhor, no dia da ira do Senhor, não tem esperança. Não tem como você chegar aí em Jesus e falar: olha, tá aqui R$ 1.000 para o Senhor não me condenar. Não tem isso daí. Não tem. Muitas pessoas, como eu falei, elas podem fazer isso daqui nos tribunais humanos, nos tribunais humanos, né? Porque aqui no Brasil, por exemplo, a justiça é totalmente falha, mas diante do tribunal de Deus, não tem como. Aí o 16, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes. Contra as cidades fortes, contra as torres altas. Aí perceba, é um dia de terror, né? E quando fala que dia de trombeta e de rebate, isso aqui não é um sinal de vitória, é um alarme. É um alarme de derrota. Aí o 17, trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Mensagem forte, né? Mas o que isso aqui quer dizer para nós? Homens, pessoas que andam como cegos. Mas por que isso aqui vai acontecer? Porque todos pecaram contra o Senhor. Gente, a gente tem que entender isso. A consequência do pecado é a morte. Por isso que a gente não pode brincar com o pecado. Por isso que a gente não pode achar assim, ai, mas aqui na terra eu não vou ser punido. Você pode não ser punido, às vezes, né, aqui fisicamente, mas a eternidade está perto. Está perto. Em Lucas a gente vai ver um pouco isso daí, né? Então, é uma mensagem forte, uma mensagem dura, mas é necessária. Não é uma mensagem que a gente gosta, né? E aí é até interessante que eu marquei aqui, que andarão como cegos, né? Ou seja, é um desespero total. Sangue como pó, carne como esterco, é uma degradação total. E aí o versículo 18 fala, né? Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar do dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. É uma mensagem forte, né? Mas o que isso aqui quer dizer? Dinheiro, o seu dinheiro não vai te salvar. É uma destruição completa. Não tem como escapar do dia do Senhor. Como eu falei, você pode ser o mais poderoso de tudo, mas não tem como. E aí, irmãos, para a gente poder partir lá para o estudo de Natal, o que a gente aprende aqui? O dia do Senhor é dia de ira, é dia de trevas, é dia de morte. Não é dia de festa para quem tem um coração dividido. Acho que deve ser a irmã Maria. Peraí. Tia Landa. Pronto, continuando. Então, não é um dia de festa para quem tem um coração dividido, para quem rejeita Deus. É um dia em que o juízo vai cair sobre o povo de Deus e sobre o mundo inteiro. Então, o que aconteceu aqui com Judá, em 586 a.C., é um
É um vislumbre do que vai acontecer no dia final, quando Jesus, né, se revelará em ira. Mas aí é como eu sempre falo, né? Por mais que Deus ele fale aqui no versículo 7, né? Cala-te diante do Senhor, porque o dia do Senhor está perto. É a gente entender que ainda há chance. O dia do Senhor está perto, mas hoje ainda é o tempo da gente criar vergonha na cara e sentir vergonha do pecado, a gente abandonar os nossos erros, a gente buscar o Senhor de todo o nosso coração, né? Então, não fique esperando o dia do Senhor chegar, o dia da ira do Senhor. Agora é o tempo de você voltar para o Senhor.